E aí mais pra frente nós vemos a revelação nova, né? A revelação extraordinária, a revelação original, que Jesus se revela para você de uma forma diferente e ele se revela para mim de uma forma diferente. E dessa revelação que eu anotei aqui, a revelação que expõe o nosso coração. Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a revelação. Eu sei que parece que é algo simples. Nós lemos aqui no versículo 15, Mateus 16:15. Jesus disse assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntando para os discípulos. Isso é uma revelação, eu. Por que isso seria uma revelação? É uma pergunta simples. Jesus fala: quem vocês dizem que eu sou? Aonde que você está vendo o extraordinário nessa pergunta aí, ó? E deixa eu te responder aqui. O extraordinário é, imagine, Jesus agora na sua frente, te perguntando, quem você acha que eu sou? Eu imaginando, Jesus agora na minha frente, quem você diz que eu sou? E aí eu penso numa resposta para essa pergunta. Quem é Jesus? E aí eu percebo que eu não conheço o suficiente. Eu não conheço o suficiente. Se Jesus aparecesse para mim agora e perguntasse para mim quem ele é, quem você diz que eu sou, eu não saberia responder, porque eu não conheço o suficiente. Não tem palavras para descrevê-lo. Então, a revelação é muito séria, gente. A revelação de Jesus. Porque quando nós entendemos essa revelação, quando Jesus mostra para nós isso, essa revelação expõe o nosso coração. E expõe, o que vai expor? Expõe que a gente não o conhece o suficiente. Porque antes nós o achávamos que conhecíamos, por causa que nós tínhamos a revelação de outras pessoas. Mas nós precisamos buscar no secreto, nós precisamos ser íntimos, porque nós nunca vamos o conhecer suficientemente. Entende? E isso me gera uma baita crise, cara. Isso me coloca num lugar angustiante. Isso é amargo para mim. Jesus acaba de falar para nós: você não me conhece o suficiente. E nós ontem nós achávamos que o conhecíamos e por isso deixávamos de buscá-lo. E hoje o Senhor nos mostra: você não me conhece o suficiente. Você não pode parar de me buscar. Não pode se limitar a tal conhecimento sobre mim. Tem mais. É mais profundo. É uma fonte eterna, sabe? E quando a gente entende isso, o meu coração, pelo menos, não sei o seu, mas eu fico amargurado com essa notícia. E não só nós imaginando tentar descrever quem é Jesus, como no texto base que nós estamos lendo, nós descobrimos que Jesus fala para Pedro que Pedro não conhece Jesus o suficiente. Olha só, no versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, no versículo 16, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui dá uma resposta para a pergunta de Jesus: quem você diz que eu sou, Pedro? E Pedro respondeu: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é, Jesus disse no versículo 17, que grande privilégio você teve, Pedro, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aí, meu amigo, desmoronou tudo. Se eu tivesse nesse lugar de Pedro, eu estaria aos pés de Jesus clamando: tem misericórdia de mim, Senhor. Porque Pedro acaba de dar uma resposta. Quem é Jesus? Senhor, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma baita revelação de quem Jesus é. Só que essa revelação expõe o coração de Pedro. Quando Jesus pergunta para nós quem ele é, o Espírito Santo automaticamente vem e nos dá uma resposta. E aí Jesus, por cima dessa resposta do Espírito Santo, nos fala: você não me conhece o suficiente. E isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Se Jesus estivesse aqui perguntando para você agora: quem você diz que eu sou? E você falasse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você saberia que aquilo não veio de você. E essa revelação de que você sabe que aquilo não vem de você, mas vem de Deus, é amargurante. Me deixa em completa amargura e angústia, porque eu não o conheço. É isso que está falando. Olha só, Jesus disse: isso não provém do seu coração. Isso não vem de você. Essa revelação sobre mim não vem de você.
Ou seja, nós não conhecemos. Acaba de falar aqui, ó, nenhum ser humano saberia por si só. No versículo 17 diz, nenhum ser humano saberia por si só. Jesus disse isso para Pedro. Você não saberia quem eu sou, senão pelo Pai que está no céu, que lhe revelou isso. Então, Pedro dá uma resposta à pergunta de Jesus. E Jesus dá uma contra-resposta para entender a profundidade disso, certo? E Jesus fala para Pedro, você não me conhece o suficiente. Essa revelação não vem de você. Então a revelação nova que o Senhor tem preparado para mim e para você, no secreto, no quarto, na oração, numa vida de intimidade com Jesus, é essa. Nós não o conhecemos. Essa é a mensagem que o Senhor tem para o seu coração. Nós não o conhecemos o suficiente. Nós nunca vamos o conhecer suficientemente. E isso é angustiante para o meu coração. Poxa, sabe, a gente pode fazer de tudo. A gente pode ler 500 horas da Bíblia por dia. A gente pode ficar no quarto imerso na presença de Deus e nós não vamos o conhecer suficientemente. Olha só, Pedro era um cara que estava com Jesus praticamente 24 horas. Pedro era um discípulo íntimo de Jesus e mesmo assim ele não conhecia. Ele acabou de falar, nenhum ser humano saberia por si só. Foi o Pai que revelou. Não foi você, Pedro. Não foi você. Você, eu, não sabemos quem é Jesus. E isso é tremendo. Eu me arrepio, eu fico em espírito angustiante com essa notícia. Nós não conhecemos Jesus. Mas há uma beleza que transforma isso, que transforma essa notícia em algo doce, em algo puro. Há uma notícia, há algo que transforma isso em algo belo. E deixa eu te falar, tá no mesmo versículo. Olha só, no versículo 17, Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Nenhum ser humano saberia por si só. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Então a grande beleza do Evangelho é, nós não conhecemos Jesus, mas se nós nos permitirmos chegar nesse lugar, o Pai no céu pode revelar. Essa é a beleza. Esse é o centro do Evangelho. Porque no Evangelho há confronto, entendeu? Esse é o Evangelho, essa é a notícia. A notícia é que você nunca vai conhecer Jesus o suficiente. Eu nunca vou conhecer Jesus o suficiente. Mas o Pai pode revelar. O Pai pode revelar. Na oração, no secreto, na intimidade. O Pai pode revelar. Então, Jesus fala, você não me conhece. Até aí, nós estamos em espírito amargurante. Nós estamos clamando, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. E então o Senhor demonstra a sua misericórdia. E fala, o Pai no céu, o meu Pai no céu, lhe revela isso. E isso é estrondoso demais. Isso é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que você não merece, que eu não mereço, que nós não conseguimos conhecer Jesus o suficiente, que nós não conseguimos ser íntimos de Jesus o suficiente. Mas a beleza está nisso, é que não depende de nós, depende de Deus. A beleza está em nós sermos dependentes de Deus, nós sermos dependentes de Jesus, completamente dependentes. Entende? Então, você ser íntimo de Jesus não é uma dádiva que provém de você mesmo, não é uma dádiva que você alcança, mas é uma dádiva que é alcançada para você. Sabe? E essa é a beleza. Essa é a beleza do Evangelho. Você não conhece Jesus. Pedro não conhece Jesus, mas o Pai revela. E essa mensagem, essa revelação que Jesus traz, que nós não conhecemos Jesus, mas o Pai revela, coloca fome no nosso coração. Essa palavra é como lenha que mantém um fogo aceso para nós continuarmos buscando Jesus mais e mais na intimidade. Porque nós nunca vamos o conhecer, mas o Pai pode revelar. O Pai pode revelar. E tem mais, essa mensagem ainda não acabou. A aplicação dessa palavra é a seguinte, que depois, no versículo 18, Jesus segue dizendo, agora eu lhes digo que você é Pedro. E, segundo o estudo da minha Bíblia aqui, no versículo 18, deixa eu achar aqui, parte A, o nome Pedro em grego significa pedra. Então, Jesus fala agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Sobre o que Jesus vai fundamentar a igreja? Sobre um nome que significa pedra? Não. Esse nome que Jesus deu, Jesus acaba de dar a identidade para a igreja. Como é que Pedro conquistou essa identidade? Entender da revelação. Quando Pedro alcançou essa revelação de que ele não conhecia Jesus o suficiente e que ele estava na graça de Deus, quando Pedro entendeu essa revelação, Jesus revelou para ele a sua identidade. Entende? Entende isso? Não é só um nome, é uma identidade. E essa identidade deveria ser para todas as igrejas. Jesus fala, vou ler de novo, no versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre essa identidade que eu lhe dou agora, sobre essa identidade que flui nessa revelação que lhe revelei agora, que eu dei essa revelação para você, sobre essa identidade que é formada pela minha revelação, sobre essa identidade que força, que nos dá um anseio de te conhecer, de conhecer Jesus, sobre esta identidade eu vou fundamentar minha igreja. É isso que Jesus falou. Sobre a identidade de que nós precisamos conhecer Jesus mais, é que Jesus vai fundamentar a igreja. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais, cara. Essa é a mensagem de Deus. Esse é o precioso. Esse é o fantástico. Cara, esse é o fantástico. Porque nós não conhecemos Jesus, mas Deus pode nos revelar Ele. Deus pode nos revelar Ele. O Pai no céu pode nos revelar. O Espírito Santo pode nos revelar por meio de oração, por meio de intimidade. E quando nós vermos esta revelação e vermos o nosso coração, porque essa revelação expõe o nosso coração, certo? Quando você recebe a revelação de quem Jesus é, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, você percebe que antes você não conhecia e você ainda quase não conhece nada sobre Jesus, sabe? E essa revelação que expõe o nosso coração, que fala que o nosso coração não conhece Jesus, essa revelação mostra a nossa identidade. Essa revelação cria a nossa identidade. Quando você começa a conhecer Jesus, quando você começa a valorizar a revelação de Jesus, você começa a procurar conhecer mais Jesus, a sua identidade também vai ser revelada. E qual vai ser? E onde que entra isso? Por que é importante essa minha identidade formada na revelação de Jesus? Porque Jesus vai usar isso como base para a construção de sua igreja. A construção da igreja vem por meio da revelação de quem Jesus é. O fundamento da igreja, o fundamento das nossas vidas, a pedra que é construída em nós para nos fundamentar é a revelação de Jesus. É isso, gente. Foi essa mensagem que o Senhor me deu. E espero que essa mensagem tenha alimentado o seu coração, alimentado o seu espírito. E foi difícil de gravar essa mensagem, mas há um preço no evangelho e eu creio que essa mensagem foi muito importante. E creio que essa mensagem pode mudar vidas. E creio também que mudou a sua vida, como mudou a minha. A partir do momento que eu entendi essa revelação, que eu entendi que eu nunca vou conhecer Jesus o suficiente, eu preciso buscar mais Ele, mesmo que eu não chegue no nível suficiente. Porque o Senhor, eu vou estar ali vivendo pela graça, eu vou estar ali vivendo pela misericórdia de Deus. E esse é a pedra preciosa do Evangelho. Você não merece, eu não mereço, mas o Pai revela. O Pai revela. Essa é a mensagem que o Senhor tem para você. Amém? Vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela mensagem que o Senhor colocou agora diante de mim e do meu amigo que está por trás dessa câmera, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças porque isso não foi nem carne nem sangue, não proveio de carne nem de sangue. Essa revelação não proveio de nós, mas proveio de ti, Senhor. E que por meio da tua revelação, o Senhor fundamente em nós uma identidade de igreja que busca te conhecer mais. Em nome de Jesus, que nós possamos chegar nessa identidade, que a identidade da igreja não seja corrompida nesses dias terríveis, Senhor. Que a identidade da igreja não seja trocada, não seja
seja corrompida pelo pecado, pelo engano, pela tentação, pelo orgulho, mas que a identidade da igreja seja fundamentada e que nunca mais nós venhamos a esquecer desse detalhe importantíssimo, que nós precisamos te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Curte esse vídeo se o Senhor falou com você até aqui. Se inscreve no meu canal. Tenho certeza que você vai encontrar mais mensagens que o Senhor vai falar ao seu coração nesse canal. Também tem canções que o Senhor tem me entregado. Eu espero você lá nesses vídeos. E espero também que essa palavra, esse pequeno devocional tenha te ajudado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.